Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. E que tal ter como destino certo nas férias para a garotada um bom livro, hein? Já pensou nisso? Leitura nas férias. É um bom programa? A gente hoje vai conversar sobre isso, sobre a importância da leitura nas férias, como estimular que a garotada leia. Será que é possível viajar pelas letras na praia, na piscina, no parque, em casa, no play, na casa do vizinho? Será que é possível? Se você acha que sim ou acha que não, não importa, vem para cá, curta, comente, compartilhe, conte a sua experiência, porque o assunto hoje é sobre isso, leitura nas férias, e eu quero saber de você. Você tem filhos? Se as crianças leem durante as férias? Você acha que isso é uma preocupação ou não tem que ser uma preocupação? Conta pra gente. Não deixa de participar, não, viu? Aqui do meu lado, a gente vai conversar com a professora e mestre em biblioteconomia e coordenadora da rede de bibliotecas escolares municipais e professora assistente da Gerência de Mídia e Educação da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro, que é a Silene Oliveira. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa, Silene. Eu que agradeço. E olha, gente, antes de começar a live, a gente já estava no maior bate-papo, eu descobri uma série de coisas. A primeira pergunta é a que está no roteiro aqui, mas depois eu vou enveredar pela sua vida, viu? Porque claro. Depois daquela conversa a gente precisa saber qual é a diferença entre ler nas férias e na escola. A verdade é que não tinha que ter diferença. Nas férias a criança lê sem a preocupação de ter que fazer prova, de ter que contar para o colega o que ela leu. E, na verdade, a leitura tinha que ser sempre essa, né? A leitura pelo prazer da leitura, pelo prazer de não ter que falar nada depois. É como às vezes a gente assiste um filme e sai tão impactado daquele filme que a gente não consegue falar sobre aquilo. Às vezes a leitura causa esse impacto na gente, né? Então, bom se não tivesse essa diferença de ler em casa e ler na escola. Às vezes a criança até lê mais na escola pela cobrança, né, do professor ou para fazer prova, mas há uma série infinita de possibilidades de leitura nas férias, como você falou, na praia, na piscina, como diz a escritora Ana Cláudia Ramos, literatura no ar, leitura no ar ou em qualquer lugar. Tinha que ser assim, na verdade. E olha, férias com a garotada em casa, às vezes tem pai e mãe que fica assim, ai meu Deus, o que eu faço com essa criança o dia inteiro trancada dentro de casa? Por que não dar um bom livro, né? Não é? Assim, a coisa mais importante sobre mim você não falou. Você falou que eu sou professora, que eu sou bibliotecária, que eu sou assistente, que eu sou mestre, mas, na verdade, eu sou mãe de 3 leitores. Então, acho que isso é que me possibilita falar melhor sobre isso, né? Então, muitas vezes, a gente, na falta de fazer um programa mais caro, né? Como professora, os professores vão entender bem o que eu estou falando. Então, eu pegava as crianças, na época só 2, porque a diferença de idade da terceira é muito grande, e a gente ia para o Centro Cultural do Banco do Brasil. Lá ainda tem uma biblioteca maravilhosa, e hoje a pequenininha se encanta com a porta da biblioteca, que são, na verdade, uns livros imensos, e a criança, quando ela entra na biblioteca, na verdade, ela está entrando numa aventura, num livro, né? Porque a porta roda e escrito assim, era uma vez, embaixo foram felizes para sempre. Então, para começar pela porta da biblioteca, que já é mágica, então, muitas vezes eu fui com meus filhos para o Centro Cultural do Banco do Brasil, para a biblioteca, e eles passaram a tarde lá, entretidos com a leitura, brincando, com os livros brinquedo. Então, uma boa opção é levar essa moçada para a rua. Tanto pode ser num piquenique, olha só, na sacola você pode levar ali o bolo, o pão, o suco e uns livros, olha que delícia. Deitar num lugar, né, e curtir a leitura. Eu lembro quando eu era criança, uma coisa que me impactou muito foi um casal de alemães na praia com um filho, eles levaram uma barraca para os filhos ficarem dentro, né, imagina o sol da região dos lagos no Rio de Janeiro, e as crianças estavam lendo na praia, e aquilo para mim foi tão diferente, eu como criança, eu nunca tinha visto nenhuma criança lendo na praia, mas depois, em muitos momentos da minha adolescência, eu passei lendo na praia. Você falou uma coisa interessante, veio à minha memória agora. Minha mãe era bibliotecária e da rede, eu estudei em escola municipal.
E eu me lembro de um livro, esse livro tem na minha memória até hoje, chama-se Menina das Caretas. Ah, eu sei. Sabe qual é, né? Porque eu morava em Copacabana e eu adorava construir castelo de areia. E quando eu li Menina das Caretas, eu falei, pronto, sou eu, né? E era um livro que, assim, depois a gente descobriu na biblioteca escolar, dentro da escola. Eu acho que o encantamento, despertar para a leitura, é um momento que ele é mágico. E toda essa coleção das Meninas da Careta, se não me engano, é essa mesma coleção que tinha a Lúcia Javoindo, que é outro clássico. Margarida Friorenta. Isso, tinha assim, vários livros assim, no mesmo formato, mesmo tamanho mais ou menos, e que possibilitavam a criança, né, essa coisa gostosa da leitura. Era um momento super prazeroso. A gente já tem participação aqui, eu vou ler. Antes, eu só quero pegar o gancho para entrar na pergunta que foi enviada, que é o seguinte: tudo bem a criança que já é leitora, mas aquela que não gosta de ler, como é que a gente estimula a leitura nas férias? Então, não dá para estimular a leitura só nas férias, é para estimular a leitura na vida. Eu tenho alguns amigos que me perguntam assim, mas o meu filho não gosta de ler, o que eu faço? Aí eu pergunto, você lê? A criança ela é muito de imitar o adulto, né? Acaba que a criança pega nossas manias, nosso vocabulário. Então, assim, acho que a primeira coisa para o pai, né, criar um filho leitor, ele precisa ser leitor. É o que a gente fala na rede para o biblioteca, para o professor, né? Que para formar alunos leitores, ele precisa ser leitor. Às vezes, só o exemplo de você sentar e abrir um livro, você não precisa falar nada, né? Então, uma boa alternativa para essa criança que não gosta de ler é oferecer um gibi. O gibi é leitura, né? Então, toda criança gosta da revista em quadrinhos, né? Eu lembro que minha primeira biblioteca foi a gibiteca do vizinho. Eu ia lá, pegava 10 gibis emprestados e depois eu devolvia, sempre estava trocando. Então, assim, eu fui uma leitora que começou no HQ. A minha caçula, por exemplo, ela herdou uma gibiteca dos irmãos, já de 200 exemplares, e ela descobriu que lia lendo quadrinhos. Ela me chamou um dia e falou, está escrito isso aqui, é para eu conferir se aquilo que ela estava lendo era o que estava escrito, né? Então, assim, é uma boa alternativa. E tem oferecer maravilhosos, né? Da Turma da Mônica. Não, todos, da Walt Disney. Walt Disney, Marvel, a gente tem os meninos, Tintin. Os meninos gostam muito dessa coisa do super-herói, né? Uma outra coisa também legal é oferecer alguma coisa relacionada a futebol, se o menino gosta de futebol. O Ziraldo tem uma coleção de livros sobre os times. Então, assim, é um bom pontapé inicial. Muito bom. Agora, a gente tem uma questão aqui levantada, super interessante. Primeiro, o Evandro Ribeiro está dizendo, muito legal, obrigada pela participação, viu, Evandro? A gente tem uma pergunta da Patrícia. Patrícia, me perdoe se eu falar a pronúncia do seu nome errado, tá? Da Patrícia Cruz, que ela diz o seguinte: como estimular a leitura de uma criança autista que tem leitura silábica? Olha, assim, eu vou dar pelo meu exemplo. Uma vez eu ouvia um seminário da Fundação do Livro, de 1980, não dá nem para falar muito as datas, senão a gente se entrega, ainda era na UF. Eu li uma coisa muito interessante lá, que uma autora, se não me engano, Ana Maria Machado, falou que o livro de pano tinha que estar na lista do chá de bebê da mãe. Então, o meu filho mais velho, desde bebezinho, o travesseiro dele era um livro de pano. Tinha uma coleção que foi editada pela Isis Valéria, tinha o Muzzy, tinha umas portinhas, e o personagem ia caminhando pelo livro, entrava por uma portinha, saia pela outra. Na época tinha A Lagarta Pintada, os livros do Marco, que são maravilhosos. Então, o meu filho, desde pequeno, ele brincava com o livro como um objeto. A Lígia Bojunga diz, né, que os livros deram para ela casa e comida, né? O trabalho dela, o dinheiro que ela ganhou, né? E ela dizia que ela colocava os livros em pé e ela deitava debaixo deles. Então, assim, a relação do livro como objeto
já com a criança pequena, depois a criança fica maior, meus filhos também tiveram livro de banho. Então, iam para a banheira ou para a piscininha, nesse calor do Rio de Janeiro, estavam lá com os brinquedos de plástico e o livro junto. Então, o livro ali como brinquedo no dia a dia. O livro ele não estava entronizado ali no mais alto degrau da casa. O livro era aquela coisa corriqueira do dia a dia, estava junto com a boneca. Então, eu acho que para criança autista, um livro que ele possa interagir, um livro de pano que é macio, que é gostoso, né? O livro brinquedo não é literatura, é diferente, mas é livro. E a criança passa a conviver com aquele objeto e para sempre fica essa coisa que você não pode se desassociar dele. Olha só, Patrícia, isso que ela estava falando, você viu a minha animação, quem está assistindo deve ter visto assim, nossa, a apresentadora endoidou, né? Pirou aqui no momento. Sabe por quê? A gente está falando de livro, está falando de afeto, de memória, né, de construção de identidade a partir das nossas leituras. Eu falei a história da minha mãe, da menina das caretas. A minha mãe, eu tenho 42 anos, não tem problema nenhum em falar nisso. Na minha infância, eu devia ter uns 4, 5 anos, a minha mãe fez livro de pano. Ela fez 2 livros de pano. Tá aí a empolgação. Eu adorava o livro de pano. Sabe por quê? Porque eu quis fazer um livro de pano. E eu tenho esse livro de pano até hoje. Num próximo momento, eu vou lá, vou postar, vou botar nos comentários, eu vou achar lá em casa, vou postar e vou trazer, porque isso vale a pena. Ai, que eu legal. Escrevi a minha história da minha cabeça. Obviamente, acho que eu devia ter uns 4 anos, ainda não sabia redigir um texto. Nossa, é a memória do que ficou, Mas né? eu fiz um livro de pano, tinha uma historinha, era uma menina que salvava um coelho, etc e tal. Então, assim, eu vi a minha mãe fazendo, eu gostei do livro de pano e eu quis construir um livro de pano. Então, eu fico pensando, para quem tem alguma questão cognitiva, alguma questão especial de alguma atenção, né, enfim, para alguma necessidade, que o despertar para essa leitura, né, para esse afeto com o livro nesse sentido, às vezes o texto não está escrito, mas ele está ali, como essa historinha que foi criada. Às vezes não precisa estar escrito. Não precisa. Livro com pop-up também, que é aquele que a gente abre assim, blum, né, pula um castelo, a figura se constrói. Deve ser mágico. E você sabe que eu tenho uma mãe que me contava histórias, então assim, desde muito pequena, eu concorri a um concurso na rede de Minhas Memórias Literárias e com mais 9 professores nós fomos agraciados, a gente fez até uma viagem a Paraty e a publicação desses 10 textos e mais outros professores, saiu uma publicação, Minhas Memórias Literárias. Muito interessante esse projeto. Lá eu conto que eu não tenho uma história de leitora, eu tenho uma pré-história. Olha aí. Porque eu não quis colocar escrito, porque eu não tinha mais como confrontar se essa história era de verdade ou não, mas eu tenho alguma lembrança da minha mãe dizendo que ela contava história para mim quando eu ainda estava na barriga. Eu não posso afirmar que é uma vaga lembrança, mas com certeza, logo depois que eu saí da barriga, ela me contava histórias. E o meu pai me dava livros de presente, então às vezes ele chegava do trabalho, ele ia almoçar em casa e ele pegava assim de dentro do paletó um livro para mim e me dava de presente. Então essa coleção se tornou muito especial para mim, né? Então, guardava dentro de um caixote, eu gostava de arrumar esses livros por altura, eu digo ali que eu já era bibliotecária, porque a palavra biblioteca vem de bíblios, livro, e tec, que é caixa, a expressão grega, né? É uma palavra grega. Então, assim, é colocar livros na caixa ou nas estantes. Então, ali eu criança, eu já era bibliotecária, tá aqui na pele, essa minha relação com os livros. E, assim, esses livros tinham uma carga afetiva muito grande, né? As histórias que a minha mãe lia, os livros que o meu pai me dava. Tem cheiro de casa de vó, tem cheiro de casa de amigo, de tia, de família. É muito bom que a gente consiga estimular a leitura nesse momento. Nossa, né? Quantas vezes na casa de praia, na rede, estava ali a minha mãe contando história e eu também para os meus filhos. Eu tenho um leitor mais velho, eu tenho uma leitora mais nova. A do meio, ela não gosta muito de ler. Ela lê uma média de uns 4 livros por ano, que até a média mais ou menos para o jovem da idade dela. Mas é engraçado que ela gosta de ter. Então, ela tem a coleção dela de livros, que ela não dá, não vende, não troca. Então, cria essa relação de afeto com o objeto livro. Isso já é um grande passo para que a pessoa, né, para a criança queira abrir e ver o que está ali dentro, com certeza. A gente vai voltar, sua filha do meio tem quantos anos?
23. A gente vai voltar para essa questão da idade, mais ou menos, mas antes deixa eu ler aqui os comentários. Ó, Alessandra Savagé, um beijo, Silene. Tá mandando Obrigada. Beijo. E a Raquel Evangelista está dizendo, adorei a ideia do livro de pano e de plástico para o banho. Então. Tá vendo? Olha, dá super certo. Dá certo. Jovem e adolescente, pré-adolescente, dá para a leitura competir com as redes sociais nas férias? É difícil, mas dá. Por que não? Porque a gente não usar as redes sociais em prol da divulgação da leitura. O bibliotecário postar e divulgar a programação das bibliotecas. Você fotografar a capa do livro e divulgar. E até mesmo eu tenho um clube de leituras no WhatsApp. Essa experiência é ótima, olha só. É muito interessante. Ali o livro não é lido, mas é narrado. Então, o livro ele é narrado em capítulos. E aí, uma vez por semana, aquele grupo de mulheres, é um grupo de leitura de mulheres, aquele grupo de mulheres recebe o capítulo do livro, escuta, e a gente até pode fazer um debate ali, coloca algum comentário, alguma coisa. Então, dá para a gente usar as redes sociais na divulgação do livro, da leitura, das atividades que acontecem. Agora, a gente tem, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, eu não sei se na sua cidade também tem, de repente não tem uma biblioteca pública, mas pode ter a casa de alguém que tem um acervo muito legal. Quais são as opções de leitura que a gente tem na cidade nesse momento das férias? Olha, a cidade, assim, de Paquetá, da Zona Sul até a Zona Norte, ela está ocupada por diversas bibliotecas, tanto da rede da Secretaria Municipal de Educação, quanto da rede da Secretaria Municipal de Cultura. Nós também temos instituições como o CCBB, que eu já falei, o Centro Cultural da Justiça Federal, até no dia 30 agora de janeiro, 30 de janeiro, vão fazer uma roda de conversa sobre histórias em quadrinhos. Olha, é uma boa anota. oportunidade dessa criança, né, que o pai está começando a oferecer o gibi para leitura, ela pode ir lá para conhecer, saber mais sobre isso. É no centro do Rio, na Avenida Rio Branco. Vai acontecer na biblioteca. Né? Então, nós temos toda essa rede de bibliotecas. No site da Secretaria de Cultura, eles costumam colocar programação. As bibliotecas escolares municipais, que são ligadas à Secretaria de Educação, têm um blog, anota aí, bemrj.blogspot.com.br, tem sempre uma abinha da programação do mês. Então, mas apesar das atividades, existe um acervo imenso, que o pai pode ir lá se inscrever na biblioteca, levar para casa, ou então ler na própria biblioteca. Nós temos um projeto bem interessante que começou na Biblioteca de Copacabana, com a bibliotecária Adriana, que hoje ela está na Cidade das Crianças e continuou em diversas bibliotecas, que é um projeto que se chama Lendo com Meu Filho. Isso que a sua mãe fazia na cama, que deitava com os filhos para ler, por que não acontecer no tapete da biblioteca, né? Olha. Junto com as almofadas. Então, o pai pode ir lá, pode pedir ajuda para os bibliotecários, que vão indicar o melhor livro para o pai levar para casa, né? Ou ler com os filhos ali. E o pai senta ali com os filhos. Você vê uma memória afetiva sua que nunca vai ser apagada, né? Você com a sua mãe lendo. Então, assim, cria um laço afetivo para o filho. E eu digo que você não está fazendo um favor nenhum ao seu filho, você está fazendo um favor a si. Porque você sair dessa rotina louca que a gente tem no dia a dia e sentar com os filhos para ler uma história divertida, gostosa, é um presente para a gente mesmo, para a nossa criança que está lá dentro ainda, né? Então, nós temos essa série de atividades em todas as bibliotecas, nas cidades pequenas também. É importante, se você não tem uma biblioteca pública na sua cidade, tem que ir lá para o prefeito e pedir para os vereadores que você elegeu, que é seu representante. Nós queremos bibliotecas na nossa cidade. E usar esse acervo. Lá na prefeitura nós também fizemos, no centro administrativo, nós também estamos com um projeto de leitura para as férias, uma sacola literária, que os professores da rede, se quiserem, podem lá se inscrever. Fica lá no 4º andar, sala 421, do centro administrativo São Sebastião, prédio principal da prefeitura. Então, na sala de leitura Lourenço Filho. Então, o professor pode ir lá se inscrever e vai levar para casa uma sacola com livros para os filhos e para o professor também.
E a gente ontem estava conversando sobre isso, né? Sobre a leitura nas férias, mas tem colega nosso que está trabalhando aqui na secretaria, nas CREs, que não tiram férias em janeiro. Então a gente estendeu o nosso projeto de leitura nas férias, não só em janeiro, mas o ano todo. Aquele profissional que tira férias em fevereiro, março, vai poder ir lá na sala de leitura Lourenço Filho e pegar a sua sacola de livro com 5 ou mais livros. Aí vai depender, porque os livros infantis são mais fininhos, mas às vezes é um romance para o próprio professor ler, né? Então pode negociar lá com a Ritinha o número de livros que queira levar para casa e a gente vai dar a sacolinha para o leitor levar então os livros para fazer a leitura nas férias. Olha só, viu? Não tem desculpa para não ler nas férias e não estimular esse gosto pela leitura. Isso. Silene, muito obrigada pela sua participação foi um aqui prazer. na Hashtag Educa. Nossa live já está acabando e olha só, todas essas dicas que a Silene deu, a gente vai compartilhar aí nos posts. Então você não deixa de acompanhar não, viu? Vai lá, entra, se inscreve, olha, boa leitura nas férias e obrigada pela companhia. Até o próximo Hashtag.